Ora bem, se estamos aqui hoje é porque não nos sentimos 100% seguros em relação ao valor que estamos a acrescentar. E aquilo que queremos é simples. Nós queremos apenas ter a certeza de que o que estamos a cobrar é justo e de que estamos a ser devidamente recompensados pelo valor que estamos a acrescentar, tanto ao cliente como ao mercado. Só que isso nem sempre é fácil porque o valor nem sempre é tangível. E eu sei o quão corrosivo isso pode ser, tanto para nós como para o cliente. O valor devia ser uma coisa óbvia, devia ser indiscutível, mas não é. Mas bom, meu nome é Cris Charneca e eu ajudo coaches cujo negócio não está a crescer tão rapidamente quanto eles pretendem. E o que vamos ver hoje é precisamente quais é que são os 5 principais erros que existe à volta da atribuição do preço e como é que os podemos resolver, que é para podermos ter um negócio que cresça de forma saudável e de forma sustentável. E já agora, eu tenho um conjunto de fichas que estão agregadas a este workshop e que já vamos daqui a uns segundos, já vamos ver, uns minutos, já vamos utilizar essas fichas e se quiserem essas fichas basta comentarem a palavra ficha que eu envio-vos a ficha. Antes de vermos quais é que são os problemas e quais é que são as soluções, convém vermos o que é que antecede o valor, porque senão não vamos conseguir tirar o máximo partido destas soluções que vamos aqui falar. E para ver o que é que está antes, o que é que antecede o valor, eu vou usar aqui o meu programa de assinatura Clientes Premium, que serve para obter 3 a 5 clientes Premium por mês. E sim, eu estou a fazer publicidade. Vou usar esse programa para então explicar rapidamente o que é que são esses problemas. Ora bem, então, problemas não, o que é que antecede o valor. Ora bem, o meu programa é este aqui. Nós não vamos falar de tudo o que aqui está, vamos só falar do essencial, mas, portanto, o nosso objetivo é aqui obter 3 a 5 clientes premium por mês. E os 3 grandes problemas que afetam a maioria dos coaches que está abaixo dos 15 mil euros por mês têm a ver com, número 1, posicionamento débil, portanto não se conseguem diferenciar muito uns dos outros e o mercado não consegue perceber muito bem quem é que deve escolher, porque é que o deve escolher, e depois isso reflete-se na confiança que o coach tem em si próprio e nos resultados que é capaz de entregar, e isso depois impacta também, obviamente, problema número 2, as leads, não é? Que tornam-se um bocado apáticas, um bocado indiferentes àquilo que o coach está a dizer. Depois, aquelas que mesmo assim manifestam um maior interesse, quando chega à altura das vendas, as vendas acabam por ser um bocado forçadas. É o coach a tentar convencer o prospecto a dizer-lhe porque que ele deve comprar ou adquirir os serviços e porque que devem trabalhar juntos, etc. Portanto, estes são os 3 problemas principais que o Clientes Premium resolve. Agora, onde é que entra aqui a questão do valor? Bom, para nós para nós deixarmos de ter um posicionamento débil, precisamos de ter um posicionamento persuasivo. Precisamos de transformar esse posicionamento débil num posicionamento persuasivo. E o valor está logo aqui. É a terceira coisa a fazer. O que é que antecede? Quais é que são as tais coisas que eu estava a falar há bocado, que antecediam o valor? Número 1 é a transformação que nós proporcionamos ao cliente. E devemos conseguir articular bem qual é que é a transformação, que é para a mensagem ser clara e conseguirem-nos perceber na perfeição. Depois, número 2 é a produtização dessa transformação, conseguir torná-la num processo. Eu sei que produtizar não é uma palavra, mas há aí muita gente também a usar a palavra customizar e ninguém lhes diz nada, portanto eu aqui vou usar produtizar. Não sei como é que se pode dizer de outra forma também. Enquanto que customizar é só mudar para personalizar, não é? Se alguém souber como é que se diz produtizar, ou o que é que eu quero dizer com produtizar, agradecer o esclarecimento.
Mas pronto, quando a transformação está feita e quando a produtização está feita, então depois aí nós podemos falar de valor. Porque só quando temos uma transformação clara e quando temos um processo que comunica também segurança para o lado do coachee, é que nós conseguimos ter uma boa percepção de qual é que é a transformação, quais é que são as etapas, qual é que é o valor que está agregado, o coachee ganha em fazer o processo e o que é que ele perde em não fazer o processo. Portanto, basicamente é isto que nós temos que fazer antes e que convém que vocês façam antes. Não precisam de o fazer, mas se não o fizerem vai ser muito mais difícil escalar e vai ser muito mais difícil conseguirem, conseguirem repetir o processo de forma repetir o processo com sucesso. Basicamente é isto. Portanto, isto é o que nos permite agora tirar mais partido das 5 soluções para os 5 grandes erros que os coaches cometem na altura de atribuir um preço aos serviços deles. Agora, quais é que são então esses 5 erros? Vamos então começar por aí. Ora, erro número 1. Ninguém me vai pagar isso. Isto é uma coisa que eu ouço com alguma regularidade, que ninguém no mercado vai pagar um determinado valor. Ou porque há demasiada concorrência, ou porque a concorrência faz mais barato, ou porque não é o momento certo, ou porque não conhecem as pessoas certas, ou porque o mercado não tem dinheiro, o que quer que seja. Portanto, isto é tudo uma série de crenças que o coach faz, às vezes até são desculpas, mas são crenças que o coach tem acerca do mercado que não refletem a realidade. A realidade é que existem todo o tipo de coaches a cobrarem todo o tipo de preços e uns cobram exatamente pela mesma coisa que tu fazes, uns cobram 10 mil, outros cobram 5 mil, outros 1000, outros 1 milhão e a coisa não muda muito, porque basicamente é o quê? É um bocadinho de estratégia, um bocadinho de coaching, um bocadinho de accountability ou responsabilização, não sei como é que se diz em português, umas masterclasses, um workshop, etc. E portanto, é basicamente a mesma coisa, não muda muito mais do que isto. E se há uns coaches que conseguem cobrar muito mais do que tu e tu estás a cobrar muito menos, então é preciso ver aí o que é que se passa e já vamos ver isso daqui a mais um bocadinho. Agora, erro número 2. Cobrar com base na autoestima. É assim, a autoestima é sem dúvida um tópico fascinante, mas a questão é que a autoestima é completamente irrelevante no que diz respeito à atribuição do preço. Não interessa para absolutamente nada. É assim, há coaches que têm um ego gigante e, como têm um ego gigante, cobram um preço gigante, mesmo que depois os resultados não reflitam a dimensão do ego do coach. Por outro lado, há depois coaches que entregam trabalhos bestiais, que fazem, proporcionam resultados e transformações especiais, mas que cobram uns preços miseráveis. E é isto porque não se sentem confiantes. Mas uma das coisas que nós vamos fazer aqui neste workshop é precisamente tirar a confiança do caminho. Vamos fazer mais ou menos como aquelas placas que às vezes encontramos, estamos a ir numa rua e depois temos uma placa a dizer desvio. E depois nós apanhamos, vamos por esse desvio, não é? E vamos dar mais à frente ao sítio onde era suposto irmos se fôssemos pela rua que não está a ser desviada. Portanto, vamos retirar a confiança do caminho e vamos obter o mesmo resultado, chegar ao destino que queremos chegar com ou sem confiança. E já agora, para este workshop existem umas fichas que já vamos usar mais aqui à frente, que vão explicar como é que é esta questão do desvio e mais outras questões que já vamos ver. E se vocês não têm essas fichas e querem receber essas fichas, comentem a palavra ficha e depois eu faço-vos chegar a ficha, ok? Pronto, agora erro número 3. Cobrar por hora ou cobrar por sessão. É assim,
este erro não é um erro exclusivo dos coaches, é transversal a várias profissões. E porque cobrar por hora ou por sessão gera um conflito de interesses. Porquê? Porque o cliente, ou coachee neste caso, quer resolver o problema que ele tem o mais rapidamente possível, ou alcançar o objetivo que não tem o mais rapidamente possível. Portanto, é sempre, seja um problema que ele tem e não quer, ou um objetivo que ele quer e não tem, ele quer sempre alcançar o mais rapidamente possível. A partir do momento em que o coach só faz dinheiro consoante o número de horas que vender, então não há nenhum incentivo para o coach ser eficiente ou para ser o mais rápido possível, o mais rápido, o melhor em entregar os resultados que o cliente pretende, não é? Portanto, isto não faz sentido, acaba por gerar alguma desconfiança e por minar a relação. Portanto, este é um erro que já vamos ver como é que vamos resolver. Agora, erro número 4, vender por incrementos. É assim, hum, este vender incrementos também é um erro frequente porque basicamente o que os coaches estão a fazer é vender primeiro um produto a um preço muito baixo, depois vendem a um preço ligeiramente mais alto, depois a um preço um bocado mais alto e assim sucessivamente até chegarem àquilo que realmente querem vender. O que acontece é que os melhores clientes não estão interessados em comprar coisas, os melhores clientes estão interessados em comprar velocidade. Portanto, esta estratégia de estar a vender uma coisa e depois a vender outra é uma coisa que está a fazer perder tempo aos melhores clientes, é o oposto daquilo que eles querem. E depois, para além disso, para o lado do coach, também é tão complicado vender uma coisa barata como vender uma coisa cara. Aliás, às vezes até é mais fácil vender uma coisa cara do que vender uma coisa barata, até porque o processo de vendas é praticamente o mesmo. Portanto, isto é um erro a corrigir e já vamos ver como. Agora, erro número 5. Erro número 5 é terem um preço fixo. É assim, a maior parte dos coaches mantém o preço fixo porque tem medo de duas coisas. A primeira é que perca os clientes que tem. A segunda é que perca os clientes que ainda não tem, ou seja, novos clientes. Mas o que acontece é que não só o preço não é uma vantagem competitiva sustentável, como também não está gravado em pedra. Portanto, não faz sentido o coach manter-se agarrado a um preço que foi estabelecido mediante determinadas circunstâncias que agora já não existem ou que se alteraram. Portanto, este é o quinto erro. E dito isto, agora vamos ver então quais é que são as 5 soluções e o que é que temos que fazer para corrigir cada um dos erros. Para o primeiro problema, para o primeiro erro, ninguém me vai pagar isso. Este erro é só mesmo uma crença, porque a realidade é que as pessoas vão sempre arranjar dinheiro para aquilo que querem. Todos os anos eu invisto em formação e invisto em cursos e em todos os cursos há sempre a história de alguém ou que entrou ou que não entrou ou que quer o dinheiro de volta ou quer que seja, porque obviamente dizem isto de forma muito correta, porque não têm dinheiro, ou que justificam com uma despesa qualquer, mas depois, passado algum tempo, surge fotos, surge essa pessoa em fotos no Facebook, ou numas férias no Haiti, na Polinésia Francesa, ou compra um grande carro, um grande sistema de som ou de cinema para casa, ou o que quer que seja. Portanto, as pessoas arranjam sempre dinheiro para aquilo que querem. E a única coisa que temos que fazer é de garantir que temos uma coisa que as pessoas querem. É só isso. Se fizermos isso, as pessoas não têm por que não pagar o preço que nós pedimos. Tem que ser aquilo que elas querem.
Agora, segundo erro. Segundo erro, cobrar com base na autoestima. O que é que nós temos de fazer? Temos de nos expor ao serviço. E assim, a autoestima, ela não entra na equação da solução, não é? Da solução do problema. Todas as pessoas têm problemas, têm aspirações, têm objetivos, têm sonhos e cabe-nos a nós ajudá-las a resolver esses problemas, a alcançar esses objetivos. Portanto, a única coisa que é preciso fazer é tirarmos o foco de nós e metermos o foco no nosso cliente, em servir o nosso cliente. Quando nós fazemos isso, a nossa autoestima é completamente irrelevante, não é? Do que interessa se eu tenho uma autoestima muito elevada ou uma autoestima muito baixa quando, por exemplo, é preciso ajudar uma senhora, uma idosa, a atravessar a passadeira. Não é preciso, não é? Não preciso de ter uma grande autoestima para fazer isso. Se consigo ajudar, então é só ajudar a senhora. Tão simples quanto isso. Agora, erro número 3. Cobrar por hora ou cobrar por sessão. O que é que temos de fazer? Temos de cobrar como o redadeiro. É assim, eu não sabia quem é que era o redadeiro. Só sei quem é que é o redadeiro porque um dos meus mentores falou sobre o redadeiro e depois eu estive a ver mais um bocadinho sobre quem é que ele era, o que é que ele fazia. Mas basicamente ele era um especialista em apagar, era um bombeiro especialista em apagar fogos de petrolíferas. Sempre que havia um incêndio num poço de petróleo ou num gasoduto ou numa plataforma offshore, quem chamavam era o redadeiro. Não significa que o chamavam sempre a ele, mas quando o chamavam a ele significava que a coisa estava um bocado difícil, estava um bocado complicada. E aquilo que ele fazia era simples. Ele, para problemas de poços de petróleo a arder, cobrava preços de extinção de poços de petróleo a arder. Portanto, era muito simples. Por dia, uma petrolífera com problema num gasoduto ou num poço de petróleo está a perder bilhões de dólares, tanto em lucros, que são perdidos, não é? Como em danos ambientais. Portanto, estar a pagar-lhe uma fração daquilo que eles estão a perder, não é preciso fazer grandes contas. Por exemplo, quando foi a guerra do Kuwait, ele chegava a cobrar 4 a 5 vezes mais do que aquilo que era normal e foi pago para resolver o problema. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Temos que garantir que aquilo que estamos a entregar, o valor daquilo que estamos a entregar, é 10 ou 20 vezes superior ao valor que estamos a cobrar. Portanto, se nós estamos a cobrar 10 mil, se nós estamos a resolver um problema de 100 mil euros, estarmos a cobrar entre 5 mil a 10 mil euros, não há muito para discutir, não é? Portanto, basicamente é isto que temos que fazer. Agora, problema número 3. Cobrar por etapas. O que é que temos de fazer? Muito simples. Temos de vender a solução completa. Agora, antes de explicar já este ponto, quero só deixar a nota de que existe um PDF com várias fichas que vamos agora usar muito brevemente. E se quiserem receber esse PDF, basta comentarem a palavra ficha que eu depois faço-vos chegar o PDF. Agora, em relação então ao vender a solução completa. Assim, se nós repararmos em como é que uma pessoa compra um carro, por exemplo, a pessoa não compra primeiro um porta-chaves, depois de comprar o porta-chaves compra uns tapetes especiais e depois, se a coisa correr bem, compra aquelas proteções que se metem nos vidros, guarda-chuva, não é guarda-chuvas, ou corta-ventos, não sei. Mas a pessoa não está a comprar gradualmente as coisas até chegar, até comprar o carro, até decidir a comprar o carro, não é? A pessoa compra diretamente o carro. E aquilo que nós temos que fazer no nosso negócio é exatamente isso, é vender a solução que o cliente quer. Não vale a pena estar a enganhar, porque cada coisa que nós estamos a acrescentar ao nosso negócio, cada produto ou serviço que estamos a acrescentar ao nosso negócio está a adicionar complexidade.
E se está a adicionar complexidade, então depois é uma coisa que temos que gerir, e quantas mais coisas temos que gerir, mais difícil fica de gerir o negócio e mais difícil depois também fica de ter sucesso. Portanto, complexidade é inimiga do sucesso. E eu sei que isto parece um bocado óbvio, aliás, todas as soluções parecem um bocado óbvias, mas a realidade é que há muita gente a não, a não ter estas práticas, a cometer estes erros. Portanto, resumindo, aquilo que temos que fazer é vender a solução que o cliente quer. E ponto final. Não há mais nada a fazer em relação a isso. Agora, em relação ao preço fixo, o que é que nós temos de fazer? É assim, primeiro que tudo, o tráfego, o preço é só uma palavra. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós só temos que apagar o preço que estava definido e escrever um novo preço. Não há grande ciência por trás disto. E, quer acreditem, quer não, isto é uma prática extremamente comum. Por exemplo, há até aquilo que se chamam os split tests, ou testes AB, e basicamente aquilo que se faz, de forma muito resumida, é mudar uma variável num determinado caminho, por assim dizer, não é? O caminho em que o utilizador clicou no anúncio e depois todo o percurso que ele faz até comprar, e, e nesse caminho há duas opções, ou o utilizador pode ser redirecionado para um de dois caminhos, ou para uma página onde o preço é 997 e para outra página onde o preço é 1997, por exemplo, e depois analisam-se os dados. Não sei se consegui resumir isto muito bem, ou muito rapidamente, mas espero que tenha dado para perceber. E, por exemplo, eu tenho um amigo, o Sucdev, que lançou o programa de assinatura agora há cerca de mais ou menos 6 meses. E ele lançou primeiro, o preço de lançamento foi 997 dólares. Depois passou para 1997 dólares. Depois, passado uns tempos, para 2497 e agora já está em 5.000. Ok? Portanto, 1, 2, 3, 4. Mudou 4 vezes de preço. Eventualmente mudará outra vez, não faço a mínima ideia. Mas já mudou 4 vezes. E ele não está a fazer isto porque está a perder clientes, não é? Portanto, as pessoas continuam a comprar, continuam a encontrar valor naquilo que estão a comprar. Portanto, não há dúvidas. Ou seja, a solução é só mudar. É simples. Agora, dito isto, chegamos ao final destas 5 soluções. Aquilo que eu queria que fizessem agora era que me dissessem nos comentários o que é que disto tudo que tivemos aqui a falar foi mais útil para vocês, ok? Pronto, agora as tais fichas que eu tenho estado a falar. Ora, começando então aqui pelo desvio da Rua da Confiança. Ora, começando pela história. Quando é que a vossa autoestima vos impediu de cobrar mais ou de crescer o vosso negócio? Certamente já aconteceu mais do que uma vez até. Depois, porque é que o suficiente te chega? Ou porque é que o suficiente é suficiente? Depois, competição. Há outras entidades a cobrar mais do que vocês? Garantidamente que há. Depois, és melhor ou fazes um trabalho tão bom quanto essas entidades? Certamente que sim. Já foi uma coisa que vimos há bocado. Depois, se nos esquecermos um bocadinho ou se te esqueceres um bocadinho de ti, ou se vocês esquecerem um bocadinho de vocês e pensarem naquilo que o mercado precisa, ou que o cliente precisa, então basicamente o que ele precisa é que tu domines, que lideres, que dês orientações, que dês indicações, que tragas claridade e que o guies. É basicamente aquilo que o mercado precisa de ti.
Depois, como é que eles estão à espera que tu te apresentes? Basicamente, eles estão à espera que vocês se apresentem no vosso melhor, confiantes e sem grandes hesitações. Basicamente, é isto que o mercado está à espera de vocês. Agora, em relação ao preço do não, isto é extremamente interessante. Primeiro, vamos ver aqui qual é que é então o custo da inércia. Okay? O que é que lhe custa ele não fazer nada, manter as coisas como estão? Quais é que são os problemas que ele vai ter? Depois, vamos ver qual é que é o benefício, não é? O que é que muda se ele resolver agir, ok? E vamos ver isto tanto a curto prazo como a longo prazo. E pronto, e basicamente é isto. Agora, como é que vocês preenchem isto? Muito simples. Em primeiro lugar, vamos aqui, dor não tem acento circunflexo. Já está. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena lista de todas as coisas que vão acontecer na vida do prospecto se ele não fizer nada, se ele decidir que não vai trabalhar connosco, não é? Se ele disser que não. O que é que acontece a curto prazo? Depois, a mesma coisa a longo prazo, novamente. Não é? Listazinha, item 1, item 2, consequência de 3, consequência de 4, 1, 2, 3, 4, 5, portanto cá está. E vamos ver a longo prazo quanto é que a situação em que ele está se está a deteriorar. Quando nós conseguimos que o cliente perceba isto, começa a ficar óbvio que ele tem que tomar uma ação, ou pelo menos a ficar mais óbvio. Depois, se em contrapartida fizermos se depois fizermos o oposto, que é listar todas as razões não, todas as vantagens que ele tem em trabalhar connosco a curto prazo, não é? O que é que pode acontecer nos próximos 30, 60 ou 90 dias? Quais é que são os resultados imediatos que ele pode obter? Ele começa a sentir-se mais motivado. E depois, quando vemos a longo prazo como é que a vida dele se transforma, tanto em termos pessoais como em termos profissionais, começa o valor daquilo que estamos a acrescentar começa a fazer cada vez mais sentido. Portanto, aqui vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que acontece a curto prazo. Aqui vamos ver o que é que acontece a longo prazo. E aqui vamos ver quais é que são as vantagens a curto prazo e quais é que são as vantagens a longo prazo. Portanto, isto é o preço do não. Agora, reparação rápida. Então, aqui, primeira questão, qual é que é o teu problema poço de petróleo? É assim, convém ser um problema, convém que seja um fogo num poço de petróleo, não é? Que o problema seja um fogo de poço de petróleo, da dimensão de um poço de petróleo, e não da dimensão da boca do fogão, por exemplo. Da boca não, do bico. Depois, pagarias um premium para resolver esse problema rapidamente. Okay? Isto é importante. Se é uma coisa que se vai arrastar, também não há grande vontade em agir já. Depois, como é que podes ser capaz de proporcionar uma vitória rapidamente? Okay? Isto é importante. Depois, o que é que podes remover para que seja mais fácil de entender, mais fácil de comprar e mais fácil de implementar? Isto relativamente ao teu programa, ok? Se não tens convém criar, pelas razões que eu acho que expliquei ao início, mas facilita bastante. Depois, há alguma coisa que possas adicionar, okay? Alguma coisa que não esteja no programa, mas que se acrescentares faz
aumenta o valor significativamente. E pronto, basicamente é isto em relação às FIIs. Dito isto, se vocês fazem um trabalho espetacular, se entregam resultados excelentes aos vossos clientes, mas não estão a conseguir valorizar-se o suficiente, então está na altura de resolver isso. E se quiserem a minha ajuda em termos de alinhar a vossa oferta com o vosso marketing e com o vosso processo de vendas, muito provavelmente eu consigo ajudar. Deixem um comentário a dizer alinhar e depois eu entro em contato com vocês. Agora, visto que chegamos ao fim, espero que possa ter ajudado, espero que tenha sido útil e pronto, lembrem-se que se estão a acrescentar mais valor do que aquele que estavam a adicionar, que julgavam que estavam a adicionar, então está na altura de subir o vosso preço. E lembrem-se que não tem nada a ver com a vossa autoestima, tem tudo a ver com o impacto que causam na vida do cliente, tanto a curto prazo como a longo prazo, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e vemos em breve.